exclusivo, mais vítimas do Dr. Paulo Berchielli, acusado de abuso sexual, falam pela primeira vez. Elas se encorajaram, viram o caso no Cidade Alerta e se encorajaram. Os relatos são mais uma vez chocantes. Doutor Paulo é procurado por estupro de vulnerável. Nojo. Raiva. Eu nem sei como descrever uma pessoa dessa, um cara desse. Enquanto ele se mantém foragido, mais vítimas, que por tempos se acuaram, aparecem a cada dia que passa. Quando foi a semana passada, minha tia mandou a reportagem. E ela falou, você lembra dessa pessoa? E não falou nada, e eu olhei a foto. E quando eu olhei, eu falei, é aquele médico, é aquele monstro? O médico agia sempre da mesma forma. Então você tira a roupa. Aí ele pediu para que eu tirasse a blusa, que eu tirasse o sutiã. Aí ele veio por trás de mim e aí ele falou, agora você vai para outra sala e eu quero que você tire a calça e a calcinha. O procedimento dele é tirar a roupa, eu quero que você tire toda a sua roupa. Elas viveram momentos de terror. Ele não deixa a gente virar de lado, não deixa fazer nada. Você simplesmente fica numa posição que você não sabe o que ele está fazendo. Que nunca foram nem serão esquecidos. Há quantos anos ele está fazendo isso com as pessoas? O meu caso foi há 25 anos atrás. Então, tem casos recentes, tem casos de 10 anos. Então, ele vem fazendo isso sim. Fecha o olho e lembra de toda a situação. Ele tinha perguntado se eu era virgem. E ainda sofrem com sequelas físicas. Eu continuo com problema até hoje. E qual é a minha coragem de procurar um médico? Nenhuma. Agora, em uma entrevista exclusiva, elas ficam lado a lado, com um objetivo em comum. Eu ainda acredito na justiça, né? Que ele vai ser pego e ele vai pagar o que ele fez. Doutor Paulo achou que nunca seria descoberto, mas o Cidade Alerta trouxe à tona um primeiro relato, que incentivou uma segunda vítima a nos procurar. Agora já são 8 mulheres. 5 delas estão aqui comigo. Elas não se conheciam até então, mas a partir de hoje estão unidas e dispostas a não mais se calar. Relatos fortes, de muita dor e muito trauma. Cada um com a sua peculiaridade, todos com elementos bem semelhantes. Aquela escadinha que sobe para a maca, ele pediu para que eu ajoelhasse de costas, né, de frente para a maca, cobriu o meu rosto. Ele jogou um lençol por cima de mim, então eu não conseguia olhar nada, só escutava. A auxiliar de enfermagem, hoje com 41 anos, sofreu abuso na adolescência, 25 anos atrás. Ela é da cidade de Extrema, no sul de Minas Gerais, e veio até São Paulo após ver a reportagem sobre o monstro, como ela chama. Mesmo depois de tanto tempo, ainda lembra com clareza do que ouviu. E aí eu escutei um barulho de zíper de calça abrindo. Só não passou por algo pior porque o telefone tocou. Ele abriu o zíper, tocou uma vez o telefone da sala dele. E ele não foi. Tocou novamente o telefone, onde ele se irritou. E ele falou, fica aí, não sai daí. E eu escutei o barulho do zíper subindo de novo. A hora que ele saiu da sala, eu levantei, joguei o lençol, peguei minha roupa e comecei a me vestir correndo antes que ele voltasse para a sala. A hora que ele estava voltando, ele falou, por que você não ficou daquele jeito? Eu falei, eu não quero. Você acha que era algum funcionário que ligava já imaginando o que acontecia e tentando barrar? Possivelmente. Eu acredito sim que os funcionários devem saber. Não sei se calam por medo ou porque recebem a mais por isso. Esta auxiliar de enfermagem de 29 anos também teve indícios de que a recepcionista estava a par do que acontecia naquele consultório. Ela falou assim pra mim, você aqui de novo? Eu falei, infelizmente. Ela pegou e falou assim, você dá muito trabalho. Você grita demais. Você dá muito trabalho. Só que na minha cabeça eu olhei pra ela, mas fiquei tentando lembrar, falar,
grita demais, não entendi. É porque você estava Eu dopada. tava dopada. Ela fez 4 cirurgias de cauterização porque adquiriu uma doença sexualmente transmissível. Você acha que você pode ter pego o vírus dele? Talvez. Sabendo hoje que ele abusava de mulheres, talvez sim. Por esta enfermeira de 47 anos, o cirurgião, especialista em proctologia, foi pego em flagrante. Teve um momento que ele parou e que eu abri o olho e eu vi ele tirando o papel toalha e se limpando. Ela estava dopada e anestesiada, mas mesmo assim sentiu que estava sendo abusada. Eu fiquei com as mãos para trás, com a cabeça virada para a maca, e eu senti a minha cabeça batendo na parede. As roupas dela foram encaminhadas para a perícia há 2 anos. Porém, no inquérito, só o laudo do vestido é anexado. A peça íntima não é citada. E eu simplesmente ouvi assim de uma das escrivãs para outra: fulana, você tá com a sua calcinha aí? Ah, eu tô, por quê? Você tá com a sua? Ah, eu tô. Alguém perdeu a calcinha por aí. Isso é a única coisa que a gente não quer ouvir nesse momento. Foi aqui na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher do Tatuapé, zona leste de São Paulo, que a mulher conta ter sofrido com chacotas e de onde teria desaparecido a principal prova. A Secretaria de Segurança Pública, em nota, disse que lamenta muito o atendimento recebido pela vítima e que um inquérito foi instaurado na corregedoria para apurar os fatos. Nós temos tentado contato com a delegada do caso. Enviamos pedidos de entrevistas, mas ela se negou todas as vezes. Nós vamos tentar de novo. A calcinha foi encontrada e periciada mais de 1 ano depois, após a cobrança do Ministério Público de São Paulo. O resultado deu positivo para a presença de sêmen de Paulo Augusto Berchielli, que teve mandado de prisão expedido. E eu fui por diversas vezes achando que de fato não ia dar em nada. E quando eu recebi a notícia que havia expedido mandado de prisão para ele, eu falei: ainda tem possibilidade de justiça para isso. O acusado chegou a tentar o habeas corpus, que foi negado pelo MP por causa da frieza e crueldade empregadas no crime e pela possibilidade de haver mais vítimas. Esta babá, de 41 anos, ainda não conseguiu tratar os pólipos que tem no intestino. Eu não tenho mais coragem de olhar para um cara de proctologista e falar: eu continuo com um problema de 12, 15 anos atrás, desde a minha infância. Eu não consigo. Eu olho para os médicos e falo: meu Deus, ele vai fazer alguma coisa? Até hoje eu continuo com aquele sangramento, eu continuo com dor, eu continuo com coceira, eu continuo com aquele medo e eu não consigo procurar um outro médico. Esta manicure, de 49 anos, ainda cuida de uma infecção que adquiriu após o abuso, há 6 meses. Até hoje eu não consigo usar peça íntima, nem calça, só uso vestido, que ainda está drenando. Deu infecção. Deu uma infecção muito grande. Você quase perdeu a vida. Quase perdi a vida. A vítima, que tinha apenas 15 anos quando virou presa do Dr. Paulo, ainda tenta se perdoar por não ter denunciado na época. Eu estava numa salinha que era só eu e ele. Quem que ia falar que ele fez isso comigo? Ia falar: ela é uma adolescente, é uma criança, tá inventando. E aí eu resolvi ficar calada. A doutora não aceitou receber a nossa equipe de reportagem. Me recebeu apenas informalmente, porque o processo corre em segredo de justiça e ela não pode se manifestar. Mas entende que este seja um caso de sucesso, já que saiu a prisão do suspeito. Ela ainda afirmou acreditar na integridade da equipe dela. Até o fechamento desta matéria, o CRM, Registro Profissional do Cirurgião, estava ativo. O CREMESP, Conselho Regional de Medicina de São Paulo, alegou em nota não ter recebido uma notificação sobre o pedido de prisão.
Quantas de nós já passamos isso e exatamente por esses profissionais que não estão preparados? Nós fomos até a clínica e os funcionários trancaram as portas imediatamente. Também fomos até o prédio em que ele residia, mas não o encontramos. O advogado do médico procurado enviou um documento negando as acusações. Essas mulheres corajosas se amparam umas nas outras. E o trauma é tão grande que, assim, ele só é trauma porque ele é muito profundo, ele é muito intenso e ele fica com a gente por um longo tempo. Só quem viveu sabe do que eu tô falando. Elas alertam outras mulheres. Hoje eu falo, não se calem e não tenha medo e muito menos vergonha. Porque quem tem que ter vergonha é ele, pelo que ele faz com as pessoas. De mãos dadas, buscam o mínimo depois do que viveram: justiça. Eu quero que ele seja preso. Porque quando aconteceu isso comigo, a primeira coisa que eu pensei na minha cabeça, um dia eu ainda vou ver ele na televisão, mas sendo preso. Eu quero que ele pague pelo que ele fez comigo e pelo que ele fez com as outras vítimas. Isso não é justo.